Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Eu tenho certeza que se você é de Araruama, ou está aqui há muito tempo, ou você conhece ou já ouviu falar no meu convidado de hoje. Por 2 mandatos, ocupou o cargo de vice-prefeito do município, já atuou na Secretaria de Desenvolvimento Social de Saquarema e hoje é vice-presidente da Tours Rio. Eu estou falando de Anderson Moura. Então roda a vinheta e vem comigo. Antes de começar, só vou pedir que se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Agora, vamos que vamos. Anderson, muito obrigada pela sua presença aqui no Quem Pode Pode. Bem-vindo. Antes da gente começar, deixa eu te dar logo o presente. Opa, já começa bom o negócio aqui. Cuidado que tá com água. Que bacana. A careca que a gente estava tanto falando ficou em evidência. Que isso, rapaz. Bacana demais. Tá aparecendo aí pra vocês aí dos dois lados ou não? Tá aqui, não. né? Olha isso aqui, gente. Ah, tá dos dois lados. Que presente. Obrigado. Obrigado. Anderson, pra gente... O penteado eu achei que tá meio diferente do meu, mas... Poxa, prazer. Ficou muito bom, né? Caricatura. Perfeito. Adorei. Anderson, pra gente começar, eu sempre faço essa pergunta que é só para as pessoas conhecerem quem tá aqui, né? Então, assim, pra gente conhecer você melhor, quem é Anderson Moura? É uma pergunta sempre difícil. Falam que é a pergunta muito difícil que eu faço. É difícil, realmente. Mas, primeiramente, eu quero agradecer, Luciana, por essa oportunidade, por esse espaço que você dá aqui àquelas pessoas que te acompanham nas suas redes, de poder a gente se apresentar, de se conhecer. Isso, da mesma forma que é para nós essa oportunidade valiosa, eu tenho certeza de que as pessoas também têm se inspirado muito nessa atitude sua. Que você poderia estar nesse momento, uma empresária, uma pessoa com várias outras missões e tarefas, poderia estar ocupada em outras dessas missões, mas entendeu que a comunicação é essencial para o convívio, para os relacionamentos, para o crescimento. Então, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço. E falar do Anderson é sempre muito complicado, né? Porque eu olho para dentro de mim mesmo, eu me vejo sempre como alguém que precisa crescer, aprender, se relacionar. Mas Deus foi muito gracioso comigo pela minha história de vida. Primeiro, pelo lar que eu nasci. Então, eu acho que a família ela é a principal referência de tudo na nossa vida. Pessoas levam sequelas para a vida, muitas das vezes por uma experiência que não teve no lar. E eu falo sempre que eu posso errar, posso até ter errado, mas não foi por falta de exemplo, porque na minha casa eu tive um pai e uma mãe que sempre foram exemplares em tudo. Minha mãe, muito jovem, com 52 anos, faleceu. Nossa. Meu pai, conhecido na cidade, hoje pastor Ezenildo Moura, uma pessoa que quem conhece pode testemunhar. Mas dentro de casa eu vi meu pai, que é a mesma coisa da forma que ele se comporta com as pessoas na rua. Então isso para mim foi essencial, criado num lar evangélico, a minha vida inteira me dedicando aos estudos, quando criança e adolescente, e à igreja, à música, porque é o que eu tenho por dom, eu acho que isso para mim é muito importante. Sempre na igreja tocando instrumento, cantando. Hoje eu tenho 2 CDs gravados. Legal. A minha correria não me permite, mas eu acho que eu sou isso, na verdade, sabe? E tenho o prazer de estar na casa de Deus. E a política surgiu porque meu pai também foi vereador por 4 mandatos. Foi secretário. Isso em quanto tempo? Isso foi em 82, a primeira eleição do meu pai. Eu tinha 4 anos. Olha. Então eu cresci vivendo política. Meu pai era o vereador, mas na verdade a política mesmo era minha mãe. É? Porque meu pai nem pedia voto. Quem conhece meu pai, ele é muito tímido, fala baixo. E minha mãe ia para a rua, ela botava a bolsinha do lado, minha filha, e você encontrava minha mãe pelas ruas, pedindo voto, e sempre foi isso. Minha mãe muito política, meu tio também, irmão dela, foi vereador em São Pedro da Aldeia, foi eleito ele ia completar 18 anos na época, foi questionado a possível posse dele porque ele não tinha 18 anos completo, então foi uma coisa assim, mas a minha vida sempre foi muito envolvida. Só que isso é uma construção política diferente, né? Porque naquela época não era como hoje. É uma cidade
grande, com muitas pessoas, a política era feita de uma forma mais assistencialista mesmo. Minha mãe abria de a porta. Ajudar mesmo. Minha mãe abria a porta da minha casa às 8 horas da manhã, porque as pessoas têm dificuldade de vir para o centro, porque tinha poucos transportes, Praia Seca, São Vicente, Morro Grande. E às vezes abria a porta de casa porque as pessoas vinham fazer compra no centro da cidade, deixava na nossa casa as compras, ia comprar outra coisa, ia no banco. Então lá em casa sempre foi muito assim. Eu lembro que teve um dia, e isso foi marcado, que minha mãe fez 3 panelas de arroz, porque chegava um, saía outro, chegava um, saía outro. Então a gente sempre teve esse relacionamento muito próximo às pessoas. E a nossa casa sempre foi muito referência para as pessoas quando tinha alguma demanda da questão pública, seja na saúde, emprego, um problema qualquer, sempre foi referência para essas pessoas. Vamos lá falar com o pastor Zenildo? Vamos lá para ver o que ele pode nos ajudar. Então, acabou sendo para a gente isso a vida nossa focada nisso. O cotidiano de vocês era isso, é normal. Normal. Chegou gente de madrugada batendo na porta. Né? Não, pessoas acontecer sempre. Tem um problema mental, batendo na nossa porta, querendo entrar para dormir lá em casa, e o marido na porta. Meu Deus! Assim, coisas assim que a gente vai guardando. Então, a gente sempre esteve muito envolvido nisso. Lógico que meu pai foi sempre e é ainda a minha maior referência, né? E, com isso, ele conquistou muito respeito. Eu fui trabalhar com meu pai com 18 anos na Câmara, mas, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo também. Com 12 anos, foi a minha primeira oportunidade de emprego, na época, agropecuária Agrijar, que depois você deve ter conhecido. Você é nova, você conheceu a transportadora. Mas, na época, começou com uma agropecuária, aqui no Mataruna, em frente ao posto Mataruna. E eu estudava de manhã, minha mãe falando, estudava no Colégio Araruama, não tinha necessidade, nunca tivemos, fomos família com situação financeira boa, sempre muito difícil, mas também não posso dizer que passei necessidade, porque seria demagogia da minha parte. E eu resolvi trabalhar, e ela não queria, você tem que estudar, meu filho. 12 anos. E eu comecei a trabalhar à tarde ali, voltei, depois estudei novamente, fiquei só no estudo. Com 14 anos, fui trabalhar numa loja chamada aqui em Araruama, que também você não deve lembrar, no antigo Lago Supermercado, ali, Pisante Esporte. Não, já não lembro. Você está vendo? Pô, tô velho mesmo. Na Rua dos Mercados aqui. Eu sei. A rua eu sei. Era uma loja de roupa muito conhecida, tinha ela e a C&C, que era na rodoviária, e o amigo me chamou para tomar conta de ponta de estoque. Eu tinha 16 anos. E de uma loja que eles abriram na frente chamada Mamão com Açúcar. E você que trabalha no ramo comercial, eu estou contando história, já estou contando história da nossa cidade. E ali eu comecei gerenciando, depois eu fui gerenciar a loja Pisante Esporte. E com 18 anos ali, trabalhando ali, eu tinha um fusquinha de carro de som que eu divulgava o comercial da loja, acabava gerenciando e fazendo a parte de cobrança. Foi onde eu comprei meu terreno, parcelado em 12 vezes, antes de casar. É o lugar que eu moro até o dia de hoje. E essa história, muito cedo, mas me deu muita condição de avaliar o que eu queria realmente. Eu vi que nada é fácil nessa vida. Graças a Deus, até o dia de hoje, eu nunca precisei bater na porta do meu pai com um problema financeiro para ele resolver. E eu aprendi que quando a gente quer, quando a gente acredita, a gente pode construir os nossos sonhos. Lógico que algumas pessoas conquistam coisas maiores, outros também coisas mais simples, mas não importa a quantidade, o valor agregado ao patrimônio, mas aquilo que a pessoa se sente bem. E eu entrei na política com essa visão do meu pai, uma pessoa muito honesta, muito íntegra. Só que eu tenho a diferença do meu pai, talvez seja aquilo que eu vi sempre nele, e a minha mãe, talvez, meu pai sempre foi muito pacificador. Eu te digo que meu pai poderia ter alcançado coisas muito grandes, financeiramente falando, porque era uma cidade que, terreno no centro da rodoviária, eu lembro que uma vez a gente tinha uma casinha no Mataruna, ali ao lado onde a Caixa Econômica, o cara queria trocar aquele terreno numa casinha. No Mataruna. Só que era mato ali no lado da rodoviária. Ele falou, não, vamos ficar com a nossa casinha. Se fosse hoje, quanto não valeria? Então, meu pai nunca teve essa ambição. Ele sempre foi focado naquilo que lhe faz bem. E eu vi meu pai dessa forma, sempre abrindo mão de muitas coisas que ele poderia ter alcançado também, por não querer se indispor. E até o dia de hoje. Não quero ficar mal com ninguém. Ele poderia ser o prefeito da cidade, se ele quisesse, pela história de vida dele. E eu acho que eu errei um pouquinho nisso, porque o ato de justiça é o mesmo. Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com aquilo que eu vejo que não é bom para a gente, não é bom para as pessoas. Eu acho que todo mundo tem o seu jeito, suas características, seus erros, seus acertos, seus defeitos. Mas o respeito ele precisa ser
preservado, sempre nos relacionamentos. Eu tive oportunidade, então, de começar muito jovem também na prefeitura, na Câmara, fui chefe de gabinete, com 21 anos de idade. Você começou na prefeitura com seu pai ajudando Na Câmara, ali. como chefe de gabinete Entendi. do meu pai. Aí, isso com quantos anos? Com 18 anos, 18 para 19. Logo depois, completando meus 22 anos, eu fui convidado para ser assessor na época de Chiquinho, foi o primeiro assessor dele, e onde tive a oportunidade de estar ali da primeira eleição. Fui o primeiro assessor direto dele, fiquei cerca de 1 mês e meio, até eu vi que não dava para mim ficar ali, fui para casa e me chamou para assumir uma diretoria de serviços públicos na cidade, que para mim foi uma experiência muito boa, porque como eu já andava essa cidade toda, desde adolescente de bicicleta, de cavalo, para mim, você já conhecia cada canto dessa Entendi. cidade, as suas demandas, e a gente fez um trabalho de 6 meses, onde foi muito bacana, e com 23 anos de idade eu assumi a Secretaria de Assistência Social. Foi me dada essa oportunidade, que eu sempre falo que sou grato e sempre fui, aonde a minha história de vida você vai me ver passando, dizendo porque foi uma oportunidade, um garoto com 23 anos, assumiu uma pasta tão importante que até então era uma pasta que era entregue para as esposas de prefeito, porque era tipo assim, o cargo de mérito da primeira-dama é assistência social. Né? Na época tinha a LBA, que veio antes disso, e a gente pôde mudar a história e o conceito de serviço social na cidade, porque foi justamente onde a política nacional estava sendo discutida. Eu, como secretário, participei, fizemos o nosso fórum de assistência social, participamos como representante do município no fórum estadual e fui delegado da Conferência Nacional que instituiu o Sistema Único de Assistência Social. Então, sou muito honrado por ter feito parte dessa história de construção de uma política pública que até o dia de hoje rege a política da assistência social, onde realmente potencializou o serviço social, tirou o conceito de serviço social ser a entrega da cesta básica, daquele conceito de dar o peixe, não dar o peixe, mas dar a varinha para aprender a pescar. Instituímos e implantamos na cidade todos os CRAs que hoje existem, os Centros de Referência de Assistência Social. O PET, na época, foi um programa também instituído pelo governo federal em parceria com o município, que naquela época a gente tinha uma quantidade enorme de crianças trabalhando na rua, de flanelinha, pedindo recurso, dinheiro. E esse programa foi essencial. Nós conseguimos colocar um núcleo aqui em Fazendia, outro em São Vicente, onde a gente conseguiu zerar aquilo que pelo menos estava aos olhos. A gente conseguiu zerar, erradicar de fato o trabalho infantil naquela época, com programas de contraturno, com esporte, música, lazer, aula de reforço. 2000? Isso foi em 2004. Tá. 2004. E foi muito bom isso, fora outras coisas que nós descobrimos em São Vicente, trabalho escravo de criança. Então, a gente conheceu uma realidade através dessa política que nós implantamos. E da pasta que você estava assumindo. Exatamente. Entendi. Outros programas importantes que foram implantados por mim, é um programa de governo, é claro que sempre é o prefeito que traz esse título, e a gente trabalha para o prefeito mesmo, mas foi implantado por mim os projetos Minha Casa, Meu Trabalho, que hoje nós temos aí Casa-Restaurante, Casa-Água, Casa-Salão, aí depois veio Casa-Creche, mas foi... Casa-Restaurante, eu lembro. Foi a gente mesmo que teve ali, pintando as casas, fazendo a mão de obra, preparando aquilo tudo, e foi muito importante. Isso me deu, naturalmente, uma visibilidade, e mostrou que ali que... Foi quando eu fui... E que o Anderson de Ezenildo passou a ser Anderson Moura, né? Com trabalho, e naquele momento eu fui convidado pelo prefeito na época para ser candidato a deputado federal, após uma reeleição difícil, e comecei colocar meu nome, 25 anos de idade, falou assim, você vai ser candidato a deputado federal. Eu falei, deputado federal? Eu nunca fui nada, né? Mas meu pai já era vereador. Entendi. Mas talvez fosse uma estratégia, até querendo me ajudar para dar protagonismo, e depois chegou-se no meio da caminhada, falou, não vai ser, não posso ajudar, e eu resolvi firmar. Falei, não, eu já coloquei, eu vou até o fim. E concluí aquele pleito eleitoral, se eu não fui o mais votado da cidade, foi muito próximo de quem foi, agora não vou conseguir, mas tive 9.000 votos. Um garoto de 25 anos, andando sozinho pelas ruas de Araruama, 9.000 votos é fruto de um trabalho. Ali, lógico... Não tinha apoio? De zero. Entendi. Zero, de governo, nada. E ali, naturalmente, o nosso nome começa a ser cogitado na política pública. E o que você pensou? Assim,
Cara, que eu acho que naquele... Acho que tem um duplo sentimento, né? Tipo assim, poxa, 9.000 pessoas saíram de casa para votar em mim. E você precisava de quantos votos para ganhar? Na época, 19 mil. Mas eu sabia que era muito difícil para mim. Mas, você se manteve mas porque 25, já dei minha palavra para continuar? Não, mas quando a gente vai para a rua, eu já tive momentos, eu já fui candidato sabendo que eu não tinha chance nenhuma. Mas para defender aquilo que a gente acredita, mas ali eu acho que foi a minha primeira eleição. Eu nunca tinha sentido aquilo que eu presenciei. Foi uma das minhas melhores eleições. De quê? Em qual sentido? De satisfação, de falar o que você pensa, de falar o que você quer, de que você acredita. Então você estava sozinho, ninguém te domine, né? Também, e você assim. andando na rua e vendo as pessoas sendo recíprocas, porque foram, tanto que foram que nas urnas... 9.000 pessoas é muita gente. E não estamos falando de agora, estamos falando de 2005. O eleitorado de Araruama era 80 mil pessoas. Votos válidos eu tive quase 10%. Entendi. Então, com pressão, deputados gigantes entrando na cidade. Né? Então, ali me deu um senso de responsabilidade. Aí eu parei, olhei para dentro de mim mesmo e falei, peraí, eu vou ter que levar isso a sério ou eu tenho que sair de circuito. Foi aí que... Escolhe, né? Ou segue ou sai fora. Só que eu pertencia, então, mesmo não tendo o apoio, eu entendi que eu estava fazendo parte de um projeto. E fui conversar com o líder daquela época, político da cidade, e ele me deixou muito claro. Ele falou, qual o máximo que um amigo pode ser seu? Eu, inocente, seu melhor amigo, seu confidente, a pessoa que você mais confia. Ele falou, não, seu pior inimigo. Que, na política é isso. Não vou te dar aquilo, porque daqui a pouco você cresce e você está contra mim. Maior do que eu. Entendi. E ali foi a minha primeira experiência que talvez eu trago para a minha vida, que muitas pessoas na cidade não entendem alguns posicionamentos meus, muitas das vezes. Como assim? Exemplo. Por exemplo, você fazer parte de um governo como vice-prefeito e você se posicionar contra alguma política administrativa que o governo que eu ajudei a eleger, porque não tem nada a ver com aquilo que eu propus. Entendi. E você sabe que aquilo não vai dar certo. E muitas das vezes eu tive que fazer isso. Muitas vezes não, eu tive que fazer isso 2 vezes. Uma no governo de um cara que eu sou fã, amigo, gosto, um cara do bem, honesto, André Mônica. Talvez você foi vice-prefeito dele. Fui vice do André. Talvez o tempo passa e hoje eu posso sentar com o André e falar, cara, tá vendo aquilo que a gente conversou? Aqueles que diziam ser amigos. E tem hora que a gente não... Tem sacrifício quando a gente se posiciona ao público, porque não tem jeito, a conta chega. Não adianta você prometer aquilo que você não vai cumprir. Ou você vai ter que fazer muita coisa errada para se sustentar, mas uma hora esse castelo vai cair. Sim. Ou você vai escolher andar pelas ruas da cidade de cabeça erguida mesmo, um monte de gente falando um monte de besteira a seu respeito. E eu tive posicionamentos muito duros que tive que tomar sozinho, porque eu nunca tive grupo político, eu nunca tive padrinho político, eu sempre andei só. Como até o dia de hoje eu tenho um monte de amigos, isso é o que me faz chegar até aqui hoje, talvez sendo um dos políticos que foi vice-prefeito na cidade, que ainda ocupa cargo público e pôde rodar outras cidades, ocupar cargo no Estado, porque vice-prefeito, infelizmente, a gente vê sempre um problema. É muito bom na hora da campanha, mas depois, porque por ser talvez um natural sucessor, as pessoas sendo esquecido? Ou deixado de lado para não dar protagonismo. Ah, entendi. Só que eu entrei na política não por conveniência. Eu entrei por experiência no setor público. Hoje a minha formação é em gestão pública e eu confesso para você que eu faço isso com muita alegria. Eu fico triste não poder ocupar uma cadeira onde às vezes eu não tenho condições realmente de executar, de ter entrega. Eu gosto de entregar, não é poder. Trabalhar. Eu fui vice-prefeito pela 2ª vez. Em primeiro ano, voltei para a Secretaria de Assistência Social, que fui nesse primeiro ano, onde recuperamos em 6 meses toda essa engrenagem do serviço social. Fizemos uma... Eu não lembro, você foi vice de André, a primeira vez. Eu fui vice de André e de Miguel Giovanni. Ah, foi. Araruama, até o que me consta, foi a única cidade do Brasil onde o vice-prefeito se reelegeu e o prefeito não. Porque eu fui vice-prefeito de uma, me posicionei. As pesquisas diziam que se eu fosse candidato naquela época, permaneceria o governo. E se eu fechasse com o Miguel Giovanni, que naquela época era uma
esperança para a cidade, ele ganharia a eleição. Na verdade, o que aconteceu foi um desastre de administração. Você ali era o fiel Minerva, da balança. o segurança. O fiel da balança. Para onde você eu fosse a ali. água corria. E se eu mantivesse a candidatura, eu falei, poxa, eu também não posso manter uma candidatura de ser usado. Ser usado. Sempre a terceira via acaba sendo usado por alguém. A marionete do negócio. Eu falei, pô, vou postar. E se tem uma coisa que eu nunca quero perder, é a confiança em pessoas. Eu acho que tudo que nós vivemos hoje no dia a dia, as experiências na política, nas famílias, nos negócios, é fazer com que o ser humano deixe de acreditar no ser humano. Eu sei que tem limite para tudo. Eu sempre digo que eu tenho amigo para tudo. Tem uns amigos que dizem assim, eu tenho amigo, conto no dedo. Eu não. Posso dizer que eu tenho muitos amigos, de verdade. Mas eu aprendi com a experiência da vida. Segmentando cada um, assim. Tem amigo que você pode fazer negócio. E tem amigo que não pode fazer o negócio. Senão você vai estragar a sua amizade. Sim, sim. Tem que ser amigo. Tem um amigo que você pode contar. Você pode botar a sua família para estar junto. E tem amigo que não. Com a família. Tem amigo que não dá, que você vai estragar o relacionamento da sua família, do seu amigo. Você vai arrumar um problema para a sua vida. Entendi. E todo mundo tem essa percepção. A gente erra porque a gente quer. Então, eu prefiro olhar dessa forma do que ser uma pessoa amargurada, que não acredita em ninguém, que não conversa com ninguém, que não confia em ninguém. Então, eu escolhi isso para mim como perfil de vida. E vou dizer para você, vivo muito bem com isso. Porque eu sei que eu não posso esperar de quem nunca conviveu comigo ou quem quis apenas explorar alguma coisa de mim, que se eu não que ele vai ser meu leal amigo ou que se ele está falando mal de mim... É dele. É dele, não sou eu. O problema está com ele. Não sou eu. Então, nessa história, nessa construção, eu sempre aprendi, porque ter apanhado muito cedo, né? E quando a gente apanha sabendo que alguém está falando, você tem uma amiga, você sabe, pô, fulano comentou comigo a meu respeito. Pô, que triste, né? Tá com falar mal? Pô, tô triste com isso, porque... Agora, você imagina quando você abre uma rede social, um monte de pangaré que você nunca viu na vida, estimulada por qualquer pessoa, falando de você, às vezes até agredindo, e você fala assim, meu Deus do céu. Então, a política, ela me deu também essa condição de fazer esse filtro. Né? Deu uma casca também, né? É isso, porque, na verdade, o ser humano é movido por interesses, e deve ser movido por interesses. Eu sou totalmente favorável à concepção de que o ser humano precisa ter interesse. O problema é quais são os interesses. Os princípios também, né? Os princípios que norteiam esses interesses. Mano, eu vou te ajudar, mas, meu irmão, se eu cheguei aqui com a sua ajuda, é mais do que justo que você seja contemplado. Né? E na história política eu vi disso, porque eu nunca procurei ninguém para serviço. Eu fui procurado. As pessoas foram te procurando. Foram na porta da minha casa, olha aqui, pesquisa, a gente vai fazer bonito, a gente vai fazer, e nunca pedi dinheiro, nunca pedi cargo, nunca pedi nada disso. Eu sempre pedi transparência. O governante, eu sei... Deixa trabalhar, né? E outra coisa, não é que eu sou dono da verdade, mas o diálogo eu acho que é fundamental em tudo. Só me convence, isso aqui é por isso. No meu ponto de vista, isso aqui eu acho que é o melhor para agora. Se a responsabilidade é sua, o mínimo que eu vou fazer, Luciana, poxa, essa câmera está aqui, se eu fosse você, eu colocava aqui, eu acho que vai ser melhor para você. Você vai falar, isso aqui é melhor, porque ok. Ou então ou vamos tentar. Vamos tentar. Então, e na política é isso, porque quando você bota o seu nome como vice-prefeito ou como qualquer outro cargo, vice-prefeito principalmente, num palanque parece uma coisa só. Sim. Mas quando ganha, se você ter ideia, o vice-prefeito não tem um espaço reservado para uma sala. O vice-prefeito não tem direito a um assessor, a um carro. Não é isso. Acontece quando o prefeito quer. Entendi. E isso eu posso agradecer ao André, porque eu falo que o André que é um cara querido, porque eu acho que ele foi o único que fez isso. A gente dividiu o gabinete, criou um espaçozinho para mim, a gente tinha a porta aberta, tinha tudo para dar certo. Aí as interferências daquelas amizades interessantes, né, que acaba atrapalhando. Eu estou falando isso aqui com muito carinho, porque André é meu irmão, a gente fala isso e a gente precisa assumir também, como eu tenho que assumir erros. A gente também tem um carinho muito grande por ele. Eu já errei, não acertei sempre. Teve coisas que eu fiz mas hoje eu acho que chegou um momento que a gente precisa voltar a falar da política com mais naturalidade. E por isso que eu acho... Entusiasmo também, né? Claro, e importante esses espaços, e volto a te parabenizar por isso, porque não é todo mundo que quer isso. Hoje a mídia
local ou externa, é quanto que você tem para investir para eu falar bem de você ou falar mal de alguém para você. Isso aí. Isso aqui é raridade de acontecer. E você se colocar nessa posição, volto aqui a falar, que nos dá essa oportunidade. Então, ao longo dessa história, tive a oportunidade de participar dos municípios, fui 6 vezes ordenador de despesa, tenho muito orgulho por me dedicar à questão técnica de nunca ter tido minhas contas reprovadas, nunca responder um processo ao Tribunal de Contas. Assumi a minha maior missão, talvez, como homem público, no ano de 2014, onde o prefeito, na época, Miguel Giovanni, foi afastado, e eu, como vice-prefeito, assumi a cidade, e digo isso porque não utilizei isso de mídia, não tinha mídia ao meu favor. Pelo contrário, eu estava ali temporário, fui afastado pela justiça através de uma liminar, e quando a gente fala em liminar, quer dizer o quê? Pode voltar amanhã. Isso estremece, né? Tipo assim, todo o conjunto, todo o grupo que está ali... Não sou o prefeito de fato, sim. de direito. Não, o fato de acontecer do prefeito sair, isso já estremece tudo ali. Não, então, vou apimentar, então, o seguinte. Já é complicado um prefeito sair. Já cria uma estabilidade. Aí você imagina, de fato? Aí você imagina isso acontecer... anunciado dia 28 de janeiro, o aniversário da cidade, 6 de fevereiro. Faltando 30 dias para o carnaval. Isso ele tinha quanto tempo de governo? Já? 1 ano, já estava no segundo ano. Uhum. Entrando no segundo ano. Que é uma coisa assim inédita, um prefeito ser afastado no segundo ano e assim de forma tão repentina, porque não tinha processo em curso. Foi uma ação do Ministério Público que saíram e depois voltaram e disseram, está afastado. Eu questiono o afastamento da forma que foi, não o juiz avaliar o ato, que aí é outra coisa. Mas foi muito repentino. E a cidade ficou dia 28, com liminar tentando voltar, até o dia 7 de fevereiro sem prefeito, onde a justiça obrigou o presidente da Câmara a me dar a posse. E aí passou o aniversário da cidade, a cidade que tinha um show, estrutura toda, sem show, porque não pagou os artistas, não tinha prefeito para assinar. E foi assim, já vivendo esse caos. Porque você foi empossado depois. Fiquei quase uma semana sem ser empossado. Isso protelando para ver se conseguia na justiça retornar o prefeito. Perfeito. Só que eu sento numa cadeira e eu falo isso e as pessoas talvez... A história vai contar isso. Eu tenho certeza que no pior momento político administrativo da cidade. Primeiro, nunca nenhum prefeito foi afastado. 2... A cidade não tinha royalties de petróleo como tem hoje. A cidade vivia da receita basicamente FPM, Fundo de Participação, e, principalmente no início de ano, IPTU. Um ano antes, o prefeito tinha feito uma planta genérica de valores que subiu, se lembra disso? Quase 700% IPTU. E judicializaram isso, e justamente nesse ano, a cobrança de IPTU foi suspensa. Então, assumiu a prefeitura... Sem caixa? Sem caixa, com os contratos essenciais, merenda, transporte escolar, coisas do gênero, medicamento, todos suspensos, porque estavam sob suspeita, investigação. E o promotor, quando um prefeito assume, ele pode contratar emergencialmente, ele pode fazer um contrato especial por 6 meses, até que a licitação esteja formada. Só que no meu caso, eu não era prefeito novo. O promotor já falou assim, cuidado, não abra processo emergencial porque você não está começando o mandato. É continuidade, você é vice. Imagina, você não é o novo prefeito. Faltar 8 dias para começar as aulas e não ter merenda. Nossa. Os alunos fazendo universidade fora, os contratos de ônibus universitários todos suspensos. Então foi isso que eu assumi. E se não fosse essa experiência minha, passado... Eu comecei na prefeitura, na verdade, eu falei que comecei com meu pai, mas, na verdade, eu fiquei 1 ano antes. Eu comecei na prefeitura como office boy, auxiliar administrativo, onde, na época, o IPTU era baixado à mão, 1 a 1. A pessoa abria um processo, você baixava. Então, a vida inteira minha ali. E como secretário, como gestão, me aperfeiçoando em gestão, me deu essa condição de ter equilíbrio para sentar naquela cadeira. Sabia que ali, que naquele momento, eu não podia ter vaidade. A pressão política muito forte, derruba. Até hoje eu sou chamado por políticos... E a pressão da população também, né? Porque e aí? E o que vai acontecer? Está ali para fazer o papel para o outro, é para o mandado do outro.
o Ministério Público em cima, levantando tudo, e eu fiz questão de abrir a prefeitura, aquilo que tinha. Muitas coisas não encontraram, que muita coisa sumiu, mas não era de minha responsabilidade. Então, vivendo um caos administrativo. A pressão política, né, porque tudo que um vice quer, né? Tudo que um vice quer hoje, no que a gente vê dos históricos políticos, é sentar na cadeira para derrubar o prefeito. E aí vem a força política querendo, e aí, vai aproveitar a oportunidade? Eu falei, eu não estou aqui para isso. Fui eleito para serviço e só tem 2 poderes que podem tirar um prefeito da cadeira. Primeiro é o povo na eleição, né, independente disso, mas é o poder judiciário, que está lá cuidando do processo, ou o poder legislativo. E as pessoas queriam atribuir a mim a condição de arrancar o prefeito da cadeira pela rejeição, pelo fato em si. Mas isso cabe à Câmara dos Vereadores, que poderia abrir uma comissão de investigação e até afastá-lo e caçá-lo novamente. Mas isso não foi feito. Então, não faria de uma forma antirrepublicana, negociada em mesas de restaurante, como é feito. Então, eu me posicionei, não trouxe para mim os holofotes, me preocupei em gerir a cidade, foi dessa forma. Hoje, se existe o portal de transparência na cidade, por mais que não funcione, esse portal de transparência foi implantado por mim, enquanto prefeito, que não tinha, não existia. Qualquer jeito, vamos embora, né? E esse portal de transparência, Luciana, me deu condições de manter uma coisa que historicamente não era normal. Hoje acontece por conta do royalties de petróleo. Nessa crise toda, eu fui o único prefeito que consegui pagar, dentro do mês trabalhado, os servidores. Eu economizei quase 6 milhões de reais com o portal de transparência, com previsão de licitação, aquilo que foi orçado. Quando eu botei o portal de transparência, naquela época isso era muito dinheiro, o preço previsto e o preço licitado, de fato, foram uma economia de 12 licitações apenas, de quase 6 milhões de reais, que me fez com que eu conseguisse manter as obrigações dos fornecedores também em dia. Aí começamos a abrir as licitações, ficamos a adesão de algumas atas para alguns serviços específicos para que funcionasse rápido. Começou a liberar também as coisas, né? Comprei passagem, exatamente, comprei passagem direta da rede dos transportes. Monte Branco, quem estudava em Cabo Frio, comprei direto passagem para os estudantes de Cabo Frio. De Niterói, comprei passagem da 1001, a 1001 foi até generosa, eu comprei só a passagem, eles botavam o ônibus na porta da praça para levar os nossos estudantes. Acabei com a farra do estacionamento, que quando eu assumi, era cobrado um valor, e com 2 dias eu na cadeira... O pessoal tinha até apelido, né? Acho que era azulzinho, primeiro era amarelinho, de amarelinho. Lá atrás, isso aí. Já estou chegando na sua época, tá vendo? Aí eu cheguei, com 2 dias, eu recebo uma mensagem de um amigo, poxa, cara, você já chegou, aumentou o estacionamento? Eu falei, aumentei o estacionamento? Não estou nem tempo disso, cara, minha cabeça, eu estou tendo que aumentar nada. Não, aumentaram. E um tumulto, chamei o secretário de transporte, falei, irmão, o que é isso aqui? Você está sabendo de alguma coisa? Só o prefeito podia fazer por decreto. Falei, o prefeito anterior deve ter deixado isso, né? O prefeito, antes de ser afastado, perguntei, não tinha decreto assinado, mandei lá. Não tinha nada, eles aumentaram por conta própria, orientado por alguém, não sei quem era o poderoso da época que falou aumenta. E eu falei, Mas isso era da prefeitura? Era. Mas quem aumentou? Até hoje eu quero saber. Eu falei, vai lá e fala para recolher os talões que estão com valores altos. Eles fizeram até talão... Já com valor novo. Subiu, se eu não me engano, de 1 para 1,50 na época. Falei, vai lá e recolhe tudo e amanhã é R$1. Recolheu, fizeram aquela ação. No outro dia, o que acontece? O talão novamente. E 1,50? E me enfrentaram. E falaram assim, a gente mandou. Alguém está mandando, Anderson. Então, aí chamei o secretário de segurança, procuradoria. Alguém tem que saber, gente. Falei, não quero nem saber mais. Aí quem não queria saber sou eu. Falei, vai lá, faz uma varredura nessa empresa, vê o que tem. Era uma empresa terceirizada? Terceirizada. Ah, entendi. Terceirizada. Entendi. E foram lá. E o que eu descobri? Que a empresa cobrava estacionamento há anos em Araruama e nunca tinha pago uma outorga da sua obrigação contratual. Recebia do cidadão, você pagava e não repassava R$1 sequer há anos. Uma dívida de quase R$800 mil com o município, cobrando estacionamento e não repassava, uma coisa que ninguém via. Esse dinheiro então não existia? Não existia. Não existia para o município? Foi para a dívida. Aí eu mandei
registrar a dívida. Não, mas até então não tinha ido. Não tinha ido. Que isso? E aí tive que tomar essa ação, mais uma ação minha que eu tive que tomar ali no meio daquele fervor. E eu acho que ali eu demonstrei que não dá para passar o pano, que a gente pano diz, né? em algumas coisas que prejudicam as pessoas e que até quem está na gestão. Talvez esse posicionamento meu também despertou uma fúria de outros grupos de interesses apenas econômicos. Eu acho que a prefeitura está ali, as empresas da cidade precisam ser valorizadas, mas vamos entregar, vamos fazer a coisa direito, vamos fazer as coisas funcionarem. Né? E isso, sempre zelei por isso. Hoje eu estou aqui, essa é um pouquinho da minha história, acabou que você me fez uma pergunta, eu acho que vai acabar o programa, mas eu precisava contar, assim, falar um pouquinho da história, porque a gente não tem essa oportunidade sempre. Tem muitas coisas que aconteceram, né, em Araruama e acontece que a gente não sabe como população. Né? Talvez por não ter espaço, né, para alguém não falar, mas muita coisa passa que a gente não descobre. Então, tipo assim, muita coisa que você falou eu descobri porque você falou agora. Né? Essa questão do... A gente ia lá e pagava R$1, para quem está pagando o dinheiro para onde? Não, a prefeitura está recolhendo. Pra prefeitura. Ali era parte. Né? Tem um percentual, era 30... Então não tinha parte na verdade, não era parte. A pessoa comprava o ticket na prefeitura por 30 centavos e vendia R$1. Mas tinha uma outorga de um mês, de R$8 mil, que tinha que, se eu não me engano, era isso que era pago, que tinha que ser pago. Só que isso não voltava. Nunca chegava, nunca. Eu só descobri também porque eles afrontaram a mim. Eu acho que eles acharam assim, pô, o cara chegou agora e alguém deve ter mandado, pode aumentar que eu garanto. E foi um problema isso, porque aí tem um monte de gente de bico comigo. Eu falei, meu irmão, não entra no caminho para atrapalhar aquilo que eu estou fazendo para consertar. Porque o pior já foi feito, o estrago está feito. E uma posse que eu tomei, que poderia ser para um dia, uma liminar que poderia cair um dia, quanto tempo? 5 meses. Você imagina você tendo que tomar decisões sérias e alguém falando assim, amanhã tem audiência, você só fica até amanhã. Não, semana que vem. No caso, então, esse seu mandato de 5 meses foi em cima de incertezas. 100% de certeza. E com tudo isso, a gente conseguiu fazer isso. Colocamos medicamentos nos postos, inauguramos 2 postos, botamos para funcionar 2 postos de saúde, adquirimos equipamentos em 5 meses. Aí, em 5 meses, o Miguel voltou? Aí voltou. Aí você... Aí voltou e eu já não servia mais, né? Porque talvez eu não... Aí você sai do governo? Aí eu fiquei mais um mês próximo e mais uma vez eu me posicionei, porque aí os espaços, o diálogo já não eram mais o mesmo. O olho no olho acabou. E aí eu tive que me posicionar, aluguei um espaço com o meu salário, porque da primeira vez quando eu me posicionei, na época do André, que foi de forma assim bem pacífica, e eu achava até que a gente ia em algum momento voltar àquele relacionamento, sabe? De apaixonado, porque foi uma lição muito bonita. Mas acho que é uma característica de vocês dois, né? Tipo assim, muito de conversar, de falar, de dialogar. Os dois são assim. E, pô, meu irmão, cara, cuidado, cara. Mas não aconteceu. E eu me prometi para mim mesmo, falei, não quero salário. Se eu não estou também atuando, eu não quero salário. E daquele momento ali eu comecei a doar meu salário para as entidades filantrópicas da cidade de Araruama. Se você olhar até hoje, o Lar São Francisco de Assis, que é o asilo aqui, tem uma unozinha vermelho. Tem. Você vai olhar lá atrás, veículo doado. Aquele veículo eu doei, juntei para doar com o meu salário de vice-prefeito. Que você não estava no momento. Não estava administrativamente, então eu achava injusto. Na segunda vez eu já fiz diferente. Eu aluguei um espaço e fiquei atendendo o povo, demandando a prefeitura, oficiando. Porque você permaneceu no cargo, só que não estava a favor do que estava sendo feito. Administrativamente, porque o que acontece? Eu falei isso lá atrás. Entre você estar num lugar onde você é tolerado e um lugar onde você é desejado, eu prefiro sempre ficar onde sou desejado. Sim. Eu posso ficar numa casinha simples de estuque, onde eu sou bem quisto, do que você estar num ambiente onde você sabe que está sendo tolerado. Sim. Né? Lógico, tem momentos da vida que você tem que estar, mas viver você não precisa. O dia a dia, né? Você não precisa. E no meu caso de vice, que eu não tinha prerrogativa alguma, você acabava sendo um mal-estar muitas das vezes. Então, pelo contrário, para o bem da cidade, ao invés de você vir para a rádio, ficar falando mal, xingando, atrapalhando, talvez é melhor você recuar e deixa eles fazerem do jeito deles, que talvez eu esteja errado. E a minha tranquilidade, Luciana, é poder hoje olhar e os meus posicionamentos que eu tomei, volto a falar, posso ter sido mal compreendido em algum momento, mas jamais mal intencionado. Então, eu vi que tudo que eu falei aconteceu. Os 2 prefeitos que eu ajudei, não estou falando aqui juízo de valor de pessoas, estou falando aqui André, principalmente, que é um amigo,
Mas eu acho que ações de permitir algumas pessoas tocarem esse processo para eles lhe garantiram a derrota nas urnas. Sim. Foram os únicos prefeitos que não se reelegeram. Isso aí. E deram força. Então, eu fico muito tranquilo, como eu falo, Eles com não o se tempo, reelegeram e deram força para voltar. ressuscitou o que o Araruama não queria mais. Só que hoje não somos mais a cidadezinha. Hoje nós somos uma cidade que está com orçamento chegando a R$1 bilhão. Uma cidade com perspectivas e características absurdas. Sim. Uma cidade que nós temos território, demograficamente bem localizado, povo e espaço, um povo ocioso, jovens que sem qualquer qualificação profissional, sem oportunidade de emprego, mas temos uma área bem centralizada, fazemos divisa com 8 municípios, a 100 quilômetros do Rio, com BR, com RJs nos cortando, a terra produtiva na agricultura, água à vontade. Uma cidade muito bem dividida, né? Às vezes eu brinco e falo que Araruama foi projetada, porque assim, você vai no centro da cidade... Mas foi projetada lá atrás. A cidade é uma cidade que foi estudada lá atrás. Porque é diferente de Cabo Frio, que é tudo muito junto, tudo muito... Aquela coisa Araruama já não é assim. O centro da cidade é uma cidade projetada. Infelizmente, a cidade ela perdeu e perde cada dia mais as suas características. Porque não é estudado, eu acho que... Sempre falo, a gente teve um evento numa instituição há poucos dias que eu fiquei muito triste porque eu não vi, comemorou uma data, mas esqueceu de tudo que passou, sabe? Parece que a gente começou agora e esquece da sua história. Entendi. Pô, você comemorou, você deve ter o quê, 26 anos? Pode ser. Pode continuar assim, então, tem 32. Mas, poxa, você tem que entender que existe uma história. Existe 10 anos, 11 anos, 12 existe uma anos história, que te trouxe aqui. E uma cidade que perde a sua identidade, a sua história, é uma cidade que tem tudo para ficar sem diretriz. E eu estou vendo sem isso base, acontecendo. Porque a história é a base, né? Exatamente. Araruama, a gente nada contra alguém vir de fora e governar a cidade, nada contra. Mas eu acho que se a gente fizer uma autorreflexão, isso é uma falta de competência nossa absurda. Também acho. Absurda. Alguém errou muito grave nisso aí. Aí vem alguém de fora... E eu faço parte desses erros. Aqui não é meia culpa, não. Uhum. Aqui eu também assumo a minha culpa, 100% de culpa. Aí você vê, alguém chega numa cidade e depois de um tempo, simplesmente, além de resgatar, de valorizar aquilo que você tem como história, como base, como característica, como propriedade, você pega tudo que você tem de bom que você pode vender, principalmente na área do turismo, que é uma área que eu gosto muito de atuar, e você conhece muito bem disso, você começa a rotular aquilo que temos com o nome de outras pessoas, de outros lugares, de outras cidades, de outros... Que talvez nunca nem vieram em Araruama? Sabe, para mídia, para tentar uma capa não, uma linha no dia. Um rodapé. É muita falta de personalidade. E eu vejo que Araruama, além de ser o que é uma cidade que cresce por si só. Hoje já temos mais de 10 bancos. Isso não é à toa. Eu sempre falo isso. A Araruama, ela se mantém muito bem economicamente, né? Temos as melhores redes de farmácia, banco, praticamente todos os mais importantes têm em Araruama. Supermercados. Redes e supermercados, franquias inúmeras. Materiais de construção. Enfim, é uma cidade que... E você vê, não temos indústria. O turismo realmente era incentivo zero. Eu vou falar para você aqui, eu sou da Secretaria de Turismo. Eu fiquei envergonhado terça-feira, numa reunião nossa, existe um cadastro chamado Cadastur. O que é Cadastur? Toda empresa do segmento do trade turístico, hotel, pousada, transporte... Restaurantes, assim... Ele tem que fazer esse cadastro que é obrigatório para prestação de serviço, que é um cadastro nacional. A gente que gere, mas o cadastro é nacional. Para você também ter um banco de dados ali, né? Para autorizar ou não, porque tem fiscalização. Por exemplo, transporte turístico. Sim. Tem vans turísticos. Ele tem que ter o cadastro. Porque se a polícia parar, é transporte irregular. Sim, tá certo. Hotel, tem que ter. E passei vergonha. Sabe quantos? Faço ideia. 0. Aí você fala assim, mas isso... Zero de zero. Não, 000. Araruama até então, eu passei por um tempo na Secretaria de Turismo, estava fora do mapa turístico nacional. Porque existe uma política pública que você tem que se adequar. Inclusive, a criação de um conselho do turismo, né? Que Araruama não tinha. E o governo não queria implantar. Por quê? Conselho dá trabalho, é um monte de gente chata
cobrando... Gente, não é gente chata. O governo está ali para atender a demanda. Isso envolve o quê? O trade, o hoteleiro. Então, o que o hoteleiro, o pessoal está fazendo? Meu irmão, eu estou tocando por mim só, então não quero saber disso, porque não tem incentivo. Né? Falar que inaugurou uma orla belíssima, mas ser um projeto que beneficie... O entorno? Não adiantou nada. Não adiantou nada. É bom para a caminhada? É, mas economicamente, até porque aquilo tem manutenção. Sim. Aquilo não é de graça. Não é de graça. Aquilo vai ter um custo a mais que vai tirar do medicamento, que vai tirar de uma cesta básica para um pobre. Da educação. Da educação, da valorização do servidor público, sim, que hoje não tem plano de cargos e salários. Os piores salários de Araruama. Então, a gente nunca vai ter dinheiro porque não há gestão, não há um projeto quando faz. O governo hoje, o investimento que eu falo sempre é eficiente. Porque o projeto ele tem que ser amplo, né? Ele tem que vai abranger várias coisas, Luciana, não é só ficar só bonita a orla e pronto. As pessoas estão muito vinculadas, e a gente acaba entrando nesse discurso, quanto que gastou para fazer a orla? Não é quanto gastou para fazer a orla. É quanto vai dar de retorno para essa orla. Quantos empregos vão ser gerados? Isso aí. Quem vai beneficiar? Como é que vai fomentar o hotel, a rede hoteleira? Como é que vai fomentar isso? O papel do governo é esse. Eu não tenho problema, que gastou milhões. Meu irmão, não tem problema. Dando retorno. Okay. Qual o impacto financeiro que isso vai trazer à cidade, sim, social, que às vezes não é sempre financeiro, mas é geração direta de emprego. Sim. Aí você faz um projeto assim, você de acaba orla. Fazendo, um exemplo, né? Como a gente está falando da orla aqui. Fez a orla e tem esse projeto, né, de fomentar o turismo, automaticamente a rede hoteleira vai aquecer, que automaticamente vai chamar uma pessoa para ser um garçom, para ser um recepcionista, para ser uma camareira. E isso, a economia ela vai rodando, porque eu até comentei esses dias. Uma camareira, né, que às vezes a pessoa estava desempregada e um filho não poderia fazer um jiu-jitsu. Ela já arruma um emprego no hotel e já consegue o filho fazer um jiu-jitsu. É aquele professor de jiu-jitsu que tinha 10 alunos, agora tem 11, tem 12. E aí, com aquele dinheiro, ele já paga um outro curso para o filho. E a cidade vai rodando. Se retroalimenta e vai funcionando. E é isso. E a gente não vê as coisas acontecendo. Você falar em projeto de orla, mas não fazer paralelo a isso, um projeto gastronômico. Para fomentar, tá certo. Uma cidade que a gente ainda para com a orla que diz que é orla, mas você não consegue comer um peixe, não consegue comer um fruto do mar. Você come hambúrguer. Não, tá certo. É o que eu tô falando. Mas é exatamente aí vai e me coloca o nome de um gênio, né? Que é o próprio Niemeyer. E aí, cara? Mas Araruama também já teve muitos gênios, né? Quantos gênios? Araruama já teve na história dela. Quantos? E as nossas culturas? O povo tupinambá, o povo quilombola, os nossos distritos, essas nossas características. E a gente vai ficando sem identidade. Estão querendo transformar isso aqui na Miami, que não existe, que a gente nunca vai ser. E a gente roda, é triste a gente ver rodar o estado hoje, que eu rodo os 92 municípios, e ver cidadezinhas com 7, 8 mil habitantes, né? Dando um banho na gente no turismo. O que é o turismo? É aquele que investe. Eu falei isso até numa pergunta de stories que me responderam esse dia. A cidade turística não se define na canetada de um prefeito. A partir de hoje... não é ele que decide, isso aí. A cidade turística. E aí? E a gente, até para montar assim, esse roteiro, né, que a gente fez uma pesquisa no Google. Se você botar lá, o que fazer em Araruama sem ser praia? Tem um catamarã, aí vai passeio de barco em Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio. Araruama não tem. 0. Então, tipo assim, eu acredito que eu ia te perguntar, né, mas você já respondeu. Araruama não está fazendo dever de casa. 0. A gente não tem política pública de turismo. A política pública do turismo não é feita pela prefeitura. A prefeitura é apenas incentivadora, motivadora, fomentadora. Quem faz turismo é o setor privado, é o hoteleiro, é a galera da cultura, da arte, é o transporte de qualidade para o turismo. E aí a gente vai falar, como que nós vamos fazer isso se nós não qualificamos pessoas? Também não tem apoio nenhum. E esse é o papel do poder público. Quer dizer, o papel do poder público do turismo é isso, qualificar a gente e dar incentivo a quem empreende. Sim. Ponto. Exatamente. Ponto. É incentivo para quem empreende e qualificar pessoas para atender essa demanda. Então, é uma cidade que a gente tem características enormes, turismo é uma, mas a gente não qualifica ninguém. E não usa. Não faz e torna algo... Infelizmente, para você ter ideia, a gente teve 3 grandes eventos agora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, após longos anos de tempestades, a gente voltou no ano passado a participar das principais feiras internacionais. O Rio com stand, Rio com cara do Rio. Sei. Você olhar depois na secretaria lá,
no Instagram da Secretaria, você vai ver. Um stand maravilhoso, com as características nossas de praia, de sol, samba, né? E as pessoas chegam no stand do Rio, irmão, já querendo usufruir. E é aberto um espaço para os municípios que queiram levar. Aí querem falar de Saquarema. Saquarema não perde com experiência, levando experiência para os turistas. Com material, com brinde. Meu irmão, querido, não vai ter como um dia o cara desse não querer passar por aqui. E além disso, a gente recebeu, depois de 11 anos, a maior feira dos players turísticos do Brasil, que é a ABAV, a Associação de Agência Brasileira de Agentes de Viagem, de Agências de Viagem, onde os negócios do turismo são feitos. Araruama não se fez presente. Para terminar agora, no final do mês, a gente fez a Expo Rio, uma feira específica, 3 dias, com show, com artesanato do estado todo, gastronomia, enfim, com stand específico para os municípios, vendendo para o público carioca, porque um público, depois da pandemia, que mais cresce é o público de curta distância. Sim. O cara vem é o bate-volta. Sim, concordo. E Araruama, mais uma vez, não se fez presente. Aí inaugura uma orla. Para vender para quem? Exatamente. Então, a gente está se enganando e a gente não dá mais para viver isso. Sabe por quê? Porque isso está implicando diretamente na vida social da cidade. Violência aumentando. Minha casa, final de semana, foi furtada. E é triste, porque a gente é da cidade, todo mundo conhece a gente. Aí fui procurar a câmera, vai ver, é um garotinho desse tamanho, que se você der uma tapa, não fica em pé meia hora. Mas teve o peito de fazer o que fez. De entrar, mas pode causar um desastre. Matar uma pessoa, uma família. E está onde? Nas comunidades. Aí você vai olhar nas comunidades, você vai visitar, você vai ver que não tem política pública mais alguma. Não tem presença. O bairro está sujo, esgoto na rua. As escolas que dizem que é. Se não bastasse os números do IDEB, quando você vai lá, vai conversar com o professor, não tem um ASG para limpar o banheiro, a merendeira tem que se virar para 3 coisas. O professor não tem um atendimento material, o diretor não pode opinar na sua gestão, porque se falar demais vai ser mandado embora. Então, a gente se preocupa muito com isso e não dá para a gente, porque cada 4 anos, depois que a gente entuba isso, já foi, 4 anos para esperar. Eu, particularmente, ajudei a prefeita nessa última eleição, votei nela, participei de alguma forma, me movimentei muito diante do cenário que a gente vivia, porque a gente saiu de um período pré-royalties e no final do mandato começou a entrar os processos, o royalties ali. E ela abriu um monte de processo de frente de obras. Eu falei, uma mudança de governo aqui, pelo que a gente tinha, vai ser proposto, pior ainda. Isso vai tumultuar, aí vamos fazer auditoria, que não leva a lugar nenhum, e vai travar a cidade. Eu acho que ela desempenhou o seu papel, basicamente, não estou aqui para criticar, porque eu acho que foi um governo mediano, mas as ações do governo, quando se dirige à população em si, por exemplo, problemas de saúde na nossa cidade, é absurdo. Está morrendo gente todo dia sem diagnóstico, gente. As pessoas estão olhando e procurando saber quem está morrendo dentro da UPA. Está morrendo muito mais gente em casa, porque não teve direito de fazer um exame, de não conseguir um médico. As pessoas estão, morreu de quê? Não sei, infartou. Causa natural. Causa natural. Verdade. Mas não estava sentindo, não é isso. Muitas coisas. Descaso. Eu estou falando pela demanda que todo dia, eu não estou no município direto atuando, mas é pelo menos 2, 3 pedidos de exame por dia. Aí diz que inaugurou um centro de imagem, mas para quem? Para onde? Quem que está direcionando? É o vereador no bilhete? É alguém que está direcionando? Porque o povo não tem acesso. E eu falo que se acesso à saúde... Acesso à saúde não, gestão. Você é uma empresária moderna, vocês fazem um trabalho belíssimo, a cidade tem que se orgulhar muito do trabalho, de levar o nome, porque vocês estão rompendo fronteiras. A prefeitura tem que abraçar, tem que ter... O camarote quem tem que ter para vocês aqui é na cidade, não vocês não. Não é porque é você, não. Entendi. Porque quem gera emprego, quem faz acontecer e leva o nome da cidade, gente, tem que ser honrado. Isso é o que eu falo, isso é interesse. Isso é interesse sadio. Sim. Olha só, estou levando o nome da cidade. Então, a cidade também tem que botar o seu nome nas ações dela. Então, o que acontece? Eu até perdi aqui agora o que eu estava falando. Não,
A saúde, que as pessoas estão morrendo e não sabem o motivo. Gestão. Não sim. se faz gestão hoje sem tecnologia. Não tem como. Você, num pequeno negócio, se você não fizer, como. você vai se perder. Hoje mesmo, a gente falando que a Vivo estava fora do ar, a falta da tecnologia da internet, você não faz nada. Então, a gestão é a mesma coisa. Acabou. Você consegue, você só tem gestão e consegue pagar os seus impostos, saber precificar o seu produto, porque você já tem um sistema ali que ele já vai te orientar, porque você não tem como pegar mais na calculadora e ficar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E gestão pública não pode ser diferente. Saúde, é inadmissível a gente viver no ano 2023. Era não ter um hospital, né? Pô, pior do que não ter hospital... Só tem uma UPA. Sabe o que é? A gente não saber qual é a nossa demanda. Pior do que a gente não ter política pública exata é a gente não saber como fazê-la. Agora, como você não faz isso num setor que todo dia tem centenas de pessoas na porta dela? Como que você não cadastra essa pessoa? Como que você não registra a anamnese daquela pessoa médica? O que o médico atendeu? O que ele relatou? Qual o problema daquela pessoa? Aquela pessoa, o problema é cardíaca? É diabetes? Verdade. Para quando ela voltar, e aí? Primeiro eu tenho que saber o diagnóstico. Quantos diabéticos eu tenho numa cidade? Isso aí. Quando cardíaco, como é que eu... Cardíaco. Eu tenho na cidade... Eu não tenho, esses dados não existem. Como que eu vou saber o que eu tenho que comprar de medicamento? Se eu não tenho, quem precisa? Como a quantidade precisa. Aí, sabe o que acontece? Compra demais, erra. Compra demais não, né, filha? Não. Você está generosa demais. O que não tem... Né? Como que eu não sei quantas gases eu usei no pronto-socorro num dia? Tem que saber. Quantas ampolas? Onde está isso registrado? Porque é uma planilha, né? A planilha de custo daquilo ali. Aonde está isso aí numa tela que eu tenho... Até para me fazer a compra. Sim. Por que eu tenho medicamento judicializado permanentemente se é o mesmo cidadão? Não era mais para ser todo ano o cara tem que judicializar. Se ele precisa todo ano, ele não tem que judicializar. Eu já sei que ele precisa. Eu tenho que comprar daquela quantidade para cada determinado grupo. Sim. Então, a gente vai vendo, isso aqui eu estou falando simples. Sim. A pessoa tem que ir no médico, entrar numa fila de madrugada para ir ao médico. Depois que ele consegue a fila para madrugada, ele tem que entrar na fila para fazer o exame. Isso. Aí ele tem que voltar na fila para ser avaliado médico. Para marcar o médico para ser avaliado. Agora ele vai avaliar o exame. Ele volta para a fila para ser avaliado. Aí ele vai ver que ele é um generalista, ele precisa de um especialista. Isso. Aí a pessoa já volta de novo para a fila. Para a fila, para aquela especialidade. Isso, gente, é sistema. Isso é a pessoa que se você já sai dali, por que já não sai marcado o exame com dia de retorno? Como a gente faz em clínica particular? O problema é cardíaco, então já vamos direcionar para um... A diferença nossa do particular é porque não é uma rede só. Você sai de um médico, você tem que procurar uma clínica. Mas ali não, os prestadores de serviços estão em rede. Em rede, exatamente. Não tem que ter demanda. Pode até não ter condições de pagar. Temos uma fila porque a gente não tem condições de fazer tudo. Mas com a economia que você teria, você faria outras coisas. Então, a gente não se faz saúde pública dessa forma, sem transparência. O problema é que na política hoje não tem na gestão pública não tem interesse de ter transparência. Não tem transparência, tem falta de serviço à população, tem ineficiência dos gastos, tem pessoas insatisfeitas e tem aquilo que a gente conhece que é a tal da corrupção, que é o câncer do nosso país. E Anderson, essa questão que eu falei, né? Eu acho inadmissível uma cidade como Araruama, a maternidade está com a porta fechada. O hospital só depender da UPA. A praça é fechada, filha. A praça é fechada. Araruama virou tudo curralzinho a praça é minha, tem vidro, e a hora que eu quiser eu fecho. Eu posso fazer o que eu quero, não, o que eu quiser, pode fazer o que não quer. Para 11 horas. Mas peraí, tem gente até 1h da manhã, para 11 horas. E acabou. Se não for, vai tomar pau da guarda, porque manda dar pau nele. É igual essa questão também que teve agora de som, né? E aconteceu de que as pessoas não podiam trabalhar, mas que foi uma semana depois, teve show na praça. Você vê. Então as pessoas começaram a não entender. Entendeu? Porque, peraí, eu não posso trabalhar porque eu tenho aqui um bar que tem a música ao vivo. Mas pode ter uma festa junina, né? E aí... Cara, eu me preocupo muito. E eu talvez seja uma das pessoas que eu sou mais criticada por isso na cidade, porque eu sempre ajudei, né?
Aí querem rotular, porque estava ali, estava lá. Não tem jeito, a gente tem que definir um prefeito agora, não tem? Sim. Eu não sou candidato, eu não tenho condições. Eu vi que a pessoa, posso ser por ser? Posso ser, mas não é isso. Então você tenta buscar alguma pauta que te interesse em alguém que você possa ali fazer alguma coisa acontecer. Esse é seu oxigênio, né? Porque a gente tá às vezes você vai nem com tanta motivação. Mas que eu falo, mas eu preciso acreditar. Eu vou fazer o quê? Vou sair do processo? Não tem Tudo como. que querem. Tudo que querem. É te excluir. Pessoas como vocês não podem estar fora mais. Você nunca participou da política pública, talvez direto. Não. Mas você participa diretamente. Ou talvez até mais direto que muita gente, porque a gente não gera nada. Você gera um emprego, gera receita, gera oportunidade. Leva o nome da cidade. Mais de 120 empregos na cidade. Leva o nome da cidade. Então, como não dá mais, principalmente vocês que são empresários, formadores de opinião, precisam participar, precisam querer discutir. Essa pauta precisa, porque hoje nós temos royalties. Hoje tem caixa. Mas a royalty é bem finito. Uma hora vai acaba. acabar, sim. A gente viu o que se tornou Cabo Frio depois com a falta. Macaé, sim. Como que cresceu o número. Eu tive uma conversa com o prefeito, ele falou, isso aqui a gente tem caveirão permanente já. Porque no momento de crise da cidade, muita gente trabalhando, né, através do mercado do aquecimento do royalty. Quando acabou, a crise... O problema aumentou na cidade, aumentou o tráfego, pessoas se envolvendo com isso. Hoje não entra em qualquer comunidade. Infelizmente, Araruama hoje não está caminhando para algo diferente. A violência, toque de recolher na cidade, uma cidade que a gente sempre teve. E pior, a gente não vê ninguém falando nada. Parece que aquilo ali, que é isso? Passou, não é nada. Por quê? Verdade. O princípio da gestão pública é o diálogo. Não dá para estar mais na cadeira quem não entende que é funcionário. Ele está ali para resolver problemas. Não existe status mais nisso. Né? Tipo assim, eu sei, você vai ali para quem sabe fazer. Tem que ter um mínimo de primeiro, capacidade de ouvir. Porque é aquilo que eu falo. Se você não tiver capacidade, ali é um lugar de problema. Você tem que entender. Eu vou sentar aqui e todo dia você vai ter um problema diferente. Não existe paz para prefeito. Não, sim. Verdade. Estou falando aqui que eu não só sentei na cadeira, como já vi, teve gente que ficou depressivo. Ou então começa a fazer loucura. Por quê? Você resolveu um problema hoje, a rua estava ruim. Resolvi. Amanhã aí choveu. Não, aí veio enchente. Aí não estragou só a rua, estragou a casa do cara. Aí outro dia, um outro problema, uma demanda, enfim. Então, se não tiver capacidade de ouvir uma equipe técnica para absorver essas informações. Ontem eu estava no metrô com um amigo, ele foi do centro comigo para o metrô, ele saiu da secretaria e fomos no centro. Ele falou, rapaz, como é que pode, né? Tem um monte de coisa aqui em cima. Eu falei, isso é planejamento, engenharia. Uma cidade deveria passar 1 ano, igual Araruama, 2 anos, gastando seu orçamento com projetos. A longo prazo. E fazer com que quem viesse cumprindo uma etapa daquilo ali. O problema é que às vezes a pessoa que vem não quer cumprir, né? Não quer. O cara não quer asfaltar sem rede. Aí daqui a pouco vai quebrar. Enfim, então, o planejamento, a tecnologia, a transparência é fundamental para a gestão pública e eu acho que hoje as pessoas estão mais claras lúcidas em relação a isso, apesar de uma cidade como Araruama, com a capacidade econômica que tem, nós somos o primeiro condomínio industrial da região. Até hoje, ninguém tem um título de propriedade, nenhuma rua pavimentada sequer. Verdade. Hoje é um local judicializado. Nenhuma, assim, grande, né, indústria, assim, Mas já tivemos. Não, já tivemos, mas assim, agora, nessa situação agora, não teve nenhum incentivo de falar assim, olha só, sabe o que a gente vem conseguiu? Um grande pra cá. Sabe o que a gente conseguiu? Afastar esse povo, tá doido, aquela cidade você não resolve nada. Ninguém resolve nada lá. Então, não desenvolve, pelo contrário, não aparece. Hoje é uma área totalmente judicializada, processos envolvendo empresas laranja. Então, é um lugar que estragaram alguma coisa que era bom por falta de ação política. Né? Igual a ocupação. Passamos num lugar ainda agora também, eu falei, caramba, um comerciante bota uma placa na frente e vem uma multa. Sim. Olha quantas casas que estão construídas na beira da estrada a 3 quilômetros. 2 quilômetros. E ninguém está vendo. Invasão e ninguém está vendo. Então, a gente se preocupa muito com isso. E eu acho que a política ainda é um instrumento de transformação.
Não... Porque a política que muda a educação, que muda a saúde, né? Que muda a visão, que muda a vida, que muda aquela família, porque se muda a criança, muda a família, e assim ela vai indo. Mas precisa ser ocupada, eu sei que ficou muito técnico, precisa pessoas que tenham vocação e gostem de gente, realmente. É que não tem como você estar na prefeitura, você trabalhar ali, até quem trabalha mesmo, né, ali que atendendo ao público hoje, né, você vê que é muito descaso. Né? Quando você vai tentar resolver uma coisa, vai em outro lugar. E vai em outro lugar e ninguém tem um prazer de querer te ajudar a resolver o seu problema. Eu sou muito... Eu falei para você que eu comecei muito cedo no serviço público. Com 18 anos eu já estava ali. Então, eu conheço outro lado. Talvez eu, dos políticos recentes da cidade, seja o único que tenha vivido do outro lado do balcão. Sim. Algum tempo. E sempre tive um bom relacionamento. Mas a pior coisa que tem no ambiente de trabalho é você não ter perspectivas. E a realidade de quem passou num concurso há 10, 12, 15, 20 anos atrás, a pessoa entrou ganhando 3 salários mínimos. Hoje ela ganha um salário e ainda tem que descontar empréstimo, as contribuições, né, que são obrigatórias. Às vezes a pessoa vai para casa ganhando menos de R$1.000, que é a grande maioria. Se você chegar no passo da prefeitura... o servidor público hoje está muito mal remunerado, está muito mal reconhecido também. Acho que em tudo. Desmotivado. Professor, tudo. Você imagina você entrar num concurso ganhando 3, 4 salários mínimos, você saber que você vai se aposentar com menos de 1. Porque acontece isso. Com os descontos. Porque na nossa vida a gente quer sempre ter mais, né? Assim, hoje você tem um padrão de vida que daqui a pouco você quer ter melhor. Como é que você tem um padrão de vida hoje que daqui a pouco você sabe que daqui a 10 anos você vai ter que diminuir, porque as coisas vão aumentar. Não, aí pior. O preço da coisa aumenta, mas a minha remuneração diminui. Aí cada 4 anos você tem um chefe. Quando dura 4 anos, né, a chefia não troca. Aí você está ali, você conhece todo o sistema, você que gera... Vamos botar aqui... Departamento de tributos. Você que arrecada, você que emite, você ganha R$1.000. Aí você bota um chefe para cuidar de você que não sabe nem ligar um computador. É verdade. Aí o cara ganha 5 vezes a mais que você. Tem motivação para isso? Não tem. Aí você que tem que resolver tudo pro cara. Fulano, vem cá, resolve o que é meu amigo. Tá ali para fazer política. O meu amigo aqui, resolve, emite o... Eu acho que também tem muito essa questão, como você falou, da canetada, né? Então, assim... Eu acredito, como você falou, o poder público não é muito diferente, né, de uma gestão de empresarial como a gente faz. Mas, assim, se você tem um setor, né, e aquele setor tem uma pessoa que sabe fazer, escuta ela. Acabou. Escuta ela. É ele. É ela que vai... É ela que vai ditar ali a regra que vai acontecer. Escuta ela, remunera ela, né? Vamos entender ela. É fácil falar, o servidor é vagabundo, é o problema. Sabe tudo. Ele vai ter que escutar todo mundo, não sabe nada. É o que menos sabe. Ele tem que sentar com todo mundo, né? Vem cá, você está aqui no tributo, como você deu exemplo. Há quanto tempo? Eu estou aqui há 5 mandatos. Você, estou há 1. Você, vamos lá então. Então, de vocês aqui, por tempo, agora me mostra por que você é capaz. Pronto. Sou capaz por causa disso. Pronto. Então, hoje o chefe do tributo vai ser fulano, porque ele já está aqui. E isso realmente, para a pessoa em si, para o ser humano... dá uma importância. Claro, pô. E dá um reconhecimento de trabalho. Claro. A gente tem uma dívida ativa ali, que eu lembro que uma época a gente chegava a quase 13 milhões de reais. Perdão, 300 milhões de reais. Era compatível um orçamento do ano, a dívida ativa. Aí, só o ex-prefeito deve mais de 5. Só ele. É o campeão. Aí você vai na dívida ativa, é uma sala menor do que esse estúdio. Os funcionários trabalham todos empilhados. As caixas box tudo em cima. São guerreiros. Você imagina. Primeiro, que não era para estar ali. Com a capacidade de arrecadação dessa, como que você não motiva uma pessoa dessa, e existe uma coisa chamada GPE, gratificação por especial, que é para aqueles que produzem. Sim. Gente, é só você saber quanto calculou no ano passado. Gente, a gente precisa arrecadar mais. Quem trabalhar mais nisso vai ter remuneração. Normal. É uma forma legal. Digerir forma legal de você fazer, por mérito mesmo. Então, é a maneira de gerir pessoas. Então, a gente não vê isso acontecendo. Não é da agora, tá? Isso não é um problema dessa gestão. É um problema histórico de Araruama. Já vem se arrastando, É uma luta que eu tenho aí, que eu entro com as minhas polêmicas. Meu problema é esse. Você nunca vai ver alguém dizer que eu sou corrupto, incompetente, preguiçoso.
Aí fala, estava aqui, estava lá. Eu estava onde me deu expectativas. Não foi para mim, não, tá? Foi para a maioria da população araruamense. Entendi. Então, se alguém errou, não fui eu, não, porque eu não tenho essa capacidade. Foi a maioria da população que deu a oportunidade. Agora, se não aproveita uma oportunidade, aí... É com você. Não, é comigo. Certo. Mas eu acho que a gente precisa voltar a discutir isso e chegou o momento da gente botar tudo na mesa. Quem quer ser candidato, tá aí os candidatos, a gente vai apoiar, claro, mas a minha conversa já foi nesse sentido. E eu acho que a gente tem como ter expectativa. Tanto cidade dando certo, aqui próprio Saquarema do nosso lado. Eu falo que não tem como você, hoje, né? A gente fala assim, aquele famoso ditado, né? A grama do vizinho. Não tem como você hoje não olhar para Saquarema. Não tem como olhar, não. Não tem como ir lá e falar aqui, sentar aqui e aprender. Isso aí. É triste falar isso, mas é sentar. O que vocês estão fazendo aqui? Por muito tempo foi ao contrário, né? Eu lembro que, assim, por muito tempo, Araruama foi referência, né? Em Saquarema, a gente sempre falou que Bacaxá, sempre o comércio de Bacaxá era melhor que Araruama. Né? O comércio mais movimentado, aquilo ali e tudo mais. Mas sempre Araruama foi referência. Hoje não é mais. Né? Então, assim, eu acho que olhar o vizinho e ver, tá dando certo, dá para fazer, basta querer. Eu acho. Não adianta querer inventar a roda. Não é Alguém inventar. assume uma prefeitura em 4 anos, não adianta que vai mudar uma história não de vai. 150. Não vai. Então, o que pega? Mas você Pega tem o que que deu começar. certo. Pega o que deu certo, filho. Isso não é feio para ninguém. E também, assim, não deu certo na gestão? Continua. Acabou. Não tem que Não mudar. tem que mudar. Vai mudar o que está dando certo. Tá dando certo. Deu errado? Vamos ver o que isso. deu certo no outro? É isso. Porque, assim, você... Hoje em dia, né, a gente trabalha na polícia, trabalha com a tentativa e erro. Mas se tem algum Tempo lugar que deu certo, a probabilidade de dar certo sem precisar errar tanto é maior. Claro. Então, você olha lá e fala assim, olha, aqui deu certo. Fazendo assim, por que a gente não pode fazer lá? É isso. Vamos tentar? É isso. Vamos lá fazer. Mas é querer fazer. É isso. Né? Acho que é querer. É número. Deu certo, tá certo. Acabou. Você já sabe quanto você precisa, Isso quantas aí. pessoas vai atender. E tem que uma bom diferença. que tem essa base, né? Tem a diferença. Você sabe quanto que você vai vender no seu comércio amanhã? Não. Não sabe. Você tem a média, mas saber exatidão não sabe. A prefeitura não tem isso, filho. Você tem um orçamento que é muito difícil de dar errado. Araruama, por exemplo, o cálculo era de 800. Parece que vai passar. Então, tende você a ter mais do que menos. Planejou. Uhum. Então, porque o orçamento sempre é feito justinho para caso tenha superávit você a crescer mesmo. Então, você imagina você gerir algo que você já sabe, consegue saber... Que aquilo vai dar certo com aquele valor. Que já tem você o dinheiro, vai cair. Uhum. Que você vai ter. Então, é questão de planejamento, gente. É parar, mas eu tenho que saber, política pública, qual é a demanda? O que é que eu falo? Saúde. Como que eu vou resolver o problema da saúde se eu não sei o que eu tenho para cuidar? Isso aí. Eu não sei quantos diabéticos, eu não sei quantos cardíacos, eu não sei quantos... Você não sabe se o boleto que tem, você sabe quanto que você vai precisar arrecadar? Exatamente então, isso. Então você perde, se você pode dar desconto, se você pode, se você tem que dar valor cheio, se você pode. Então a prefeitura não é muito diferente. Gestão não tem, é o que você falou, não tem mistério para isso, gente. Não tem mais desculpa. O que eu posso falar é o quê? Gente, população, nós não temos capacidade de fazer o que vocês precisam, mas nesse momento. Tem que ser verdadeiro. É isso. Falar com o coração, não inventar. Infelizmente, me perdoe, você não me chamou para isso, mas eu preciso botar isso para fora. Araruama está se transformando numa cidade de ilusão. Nós estamos querendo vender o que... Nós somos a Cancún brasileira. Não, nós somos Praia Seca. E Praia Seca é cheio de defeito. Tem qualidade aberta, mas tem defeito que a gente precisa melhorar. Sim. Nós não somos a Cancún, nós somos Praia Seca. Então, vamos melhorar o que a gente precisa em Praia Seca. Essa fato de querer tirar a identidade, né? É isso, pô. Entendeu? Não tem que querer tirar se aproveitar de problema dos outros. Praça João Hélio. Pô, maravilhoso, homenagem, mas tirar uma praça de um ex-prefeito. É isso aí. Verdade. São Vicente, Tim Lopes, um grande jornalista que foi assassinado no Morro do Rio. Nem a família sabe onde é São Vicente, gente. Tantos São Vicentinos... bota a Praça do Tupinambá, porque é o nosso, da nossa Perumbeba. Pô, a Praça Perumbeba, pô, aqui é o lugar da Perumbeba. Não. É isso mesmo. Eu tô falando aqui de coisa assim, bem... Não, sim, mas é isso mesmo. Entendeu? Você resgatar a identidade. Somos a melhor do mundo, a maior do planeta. Gente, a gente sabe que não é isso. Verdade. A gente sabe que não é isso. Então, a gente se engana, se permitindo ser enganado. Sim. Então, não dá mais... que eu falo, o momento bom que a gente vive financeiro na cidade, eu falo que não vai ter governo péssimo durante um bom tempo em Araruama.
como a gente Tem já que fazer viu. muita força, né? Porque o que a gente sempre caracterizou... Tem que fazer muita força. Tem que ser... Muita O força. que a gente caracterizou caracterizava um governo péssimo? Primeiro, aquele que não paga o servidor em dia. A maioria das prefeituras, nem um dia, não concluía o pagamento. O cara saía devendo folha de pagamento, porque o cara tinha que acertar as contas para não ficar inelegível. Quem sofria era o... Isso aí servidor. Esquece. Então, hoje, a quantidade de obras que tem no município, isso não é gestão porque arrecadou. Isso é gestão do royalty de petróleo que está entrando por uma questão legal. Sim. Mas isso não interfere na vida das pessoas diretamente. Falei ontem numa reunião, quer saber o que é Araruama? Vai para a entrevista dentro da casa. Pergunta o que mudou dentro da sua casa, irmão. Não é na sua rua com asfalto, não. Isso já é um avanço. Sim. Mas na sua vida, o que mudou? Seu filho está onde? Meu filho está trabalhando no mercado. Ele estudou? Estudou, formou e não tem espaço. Não deixa de ser digno no mercado. Sim. Mas se eu estudei para ser professor, no mínimo eu preciso ter essa oportunidade, pelo menos, para concorrer. Né? Mas não, hoje Araruama está investindo em coisas. Não em pessoas. Não em pessoas. Quando veio Saquarema, eu acabei de passar essa manhã lá na FLIS, na feira literária, e a gente teve uma aqui há poucos dias. Pô, feira literária lá, meu irmão, dá 200. Mas tem dinheiro. Meu irmão, não é questão de ter ou não ter. Alguma coisa precisa ser feita. O que adianta eu levar uma criança pobre de uma comunidade dentro de uma feira literária? Se você não der um incentivo. Primeiro, como dela, tem gente com 5ª, 6ª série que não sabe nem ler em Araruama. Isso já é um problema que não vamos nem arrastar esse problema, não. Mas, para ver um monte de livro, eu não podia adquirir nenhum. Que frustração que está causando na mente dessa criança. Exatamente. Lá não, dá R$200 por criança. E para o professor. E para o professor também. Eu tive lá e foi muito interessante que eu acabei parando uma mãe com 2 meninas, né, para poder perguntar. E aí, uma pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, ela tava com a bolsa pesada, para ela, pesada. E eu falei assim, antes de gravar, você falou assim, você não vai deixar sua mãe carregar? Não, meu livro. Então, tipo assim, eu falei, nossa... Que orgulho. Pertencimento, é isso que é bacana, ela pôde comprar, né, com dinheiro que pertenceu a ela. É ela, e é dela mesmo. E é dela mesmo. É dela. Né? Então, assim... por estrutura. Estrutura por estrutura que também poderia ter feito. Isso não é problema. Não é isso que a gente está falando. Exatamente. Poderia ser uma sala. Sim, mas é como isso é feito. É o que eu falo, começo, meio e fim. As pessoas projetam as coisas, mas esquecem de pensar nas pessoas. E nas etapas. E quanto girou na economia ali? Com essa garantia? Imposto gerado. Além da questão social. Isso não tem peso, não tem preço. Além disso, eu sou mãe, né? Tem um de 7 e um de 4. Então, você acaba participando de grupo de colégio. O que teve de gente no grupo que ontem foi na FLIS, que no feriado foi na FLIS, tipo assim, marcando, gente, vamos lá na FLIS, porque é muito legal, vamos lá porque vai ter isso. Então, você vê que a pessoa sai de Araruama para ir lá. Automaticamente, tava calor. A gente está enfrentando aí um calor danado. Ainda tem isso, né? Para sair daqui sem saber como que tá lá, tem que ser bom mesmo. A pessoa já vai acreditando muito, depositando muita coisa positiva. E aí você sai daqui. Tá calor. Criança, quero sorvete. Aí você só não tá com um. Né? Tá ali com um bandinho de 10. Aí você já vai lá e consome 10 sorvete, um açaí, não sei o quê. É isso. Aí saiu dali, mas tá muito quente, vamos na praia? Porque mãe já carrega a vida junto, né? Então, não, ainda bem que eu trouxe uma roupa. A mãe já vai ali, mergulha. Aí você já fica ali, começa a escurecer, vamos fazer um lanche? O dinheiro ficou em Saquarema. Já foi. Que isso não é pensado aqui. É isso. Aqui é feito, tá aqui, ó. Tipo assim, meio que pra cumprir Parece que calendário. já passaram 47 mil pessoas. Né? Tem noção do que é isso? Uma cidade que tem 100 mil habitantes? Sinal que tá indo muita gente pra lá. Então, tipo assim, aqui não, aqui parece que é feito para cumprir calendário, né? Faz, tá aí. Tá no calendário da cidade, tem que fazer. Tá aí. E tem que ter um show, né? E tem que ter um show para levar o público. Porque senão... Vinculado. O público por si só... Não vai, pelo objeto direto da ação, não vai. E o município vizinho, não, já vão saindo daqui no calor. E isso aí vai acontecendo uma coisa que a gente chama, né, de autoridade, né, credibilidade. Sim. Porque o que faz, pode ir, sabe que vai dar certo e vai ter bom. Exatamente. Ninguém não sabe. Anunciou, não sei o que é, mas está anunciando, eu vou lá porque é bom. Isso aí. É bom, é bom. E é isso, e a cidade vai tendo a sua característica. Eu acho que o nosso maior problema hoje é a falta de identidade, isso está se aplicando nas pessoas. Muita gente fora na cidade, que está chegando numa cidade, se tornando assim, igual. Porque nós que somos nativos,
daqui a pouco nós podemos ser a minoria. Sim. E se a gente não estiver levantando essa bandeira, daqui a pouco a gente vai virar a cidade de ninguém, me perdoe Baixada Fluminense, me perdoe São Gonçalo, mas é o que se tornou. É o que se tornou. E sem característica nenhuma. Tipo assim, eu vou em Araruama por causa disso. Cidade dormitória, vai vir as pessoas para dormir, para trabalhar. Acabou. Eu trabalho lá, eu trabalho cidade aqui, que passa, aqui, né? Você passa daqui para outro lugar. Você não fica, você não permanece aqui. Simplesmente isso. Porque nós não estamos trabalhando de fato para isso. E é hora disso. Nós temos um momento, uma oportunidade com recurso que a gente nunca teve, gente. Hoje, antigamente, o prefeito já começava mentindo para ser candidato. Vou fazer. Vai fazer como, cara? 300 milhões de orçamento, 150 milhões de folha de pagamento, 80 milhões de obrigação, precatório, de causa de justiça. Aí dependia de governador, de deputado, era o relacionamento. Hoje não, é ficava dependente demais, né? De dependência, do Estado. Que 100% de dependência. Para investimento, 100% de dependência. Hoje não. Hoje não. Hoje tem essa independência financeira, né? Que a gente fala que independência eu vou crescer, vou ter independência financeira. Mas está trazendo isso como se fosse uma coisa assim, eu não dependo de ninguém. Não é uma arrogância. Não é motivo de arrogância, pelo contrário. É motivo de ajustar as coisas, de preparar as bases. É uma qualidade, né? É isso. É de arrumar a casa e falar, lidar cara, com a dá verdade, certo. saber lidar com o contraditório, saber que eu lidar com opinião contrária. Pô, a melhor coisa é crítica. Algumas coisas que eu fiz no governo, a melhor coisa as coisas que eu fiz no governo foi baseado em crítica. O estacionamento, eu te falei. O cara mandou, já aumentou. Eu falei, opa. Não falei nada. Peraí, eu só descobri por causa de uma crítica. E Talvez ali eu ia demorar mais 2 dias para saber. Porque ninguém queria... Não fala isso. Não fala isso para ele. Tá começando a estar já pegando uma bomba agora. Não estressa com ele agora, não. Não dá. Então, e a gente viu que em Araruama isso é notório. Né? Não pode hoje o empresário não ter quem procurar para falar de um imposto. Mas tem. Hã? Não, mas acontece. Não tem. Entendeu? Não pode o pessoal da arte, da cultura, ser cerceado de trabalhar e não ter ninguém para atendê-los, para pelo menos dizer por quê. Não tem como hoje um hoteleiro procurar quem? Preciso de uma ajuda, quem? E não tem como a gente ter uma Câmara tão omissa. Mas, onde passa um IPTU, um aumento de IPTU e ninguém viu, ninguém leu. A comunidade Praia Seca, que alguém lá, talvez iluminado por Deus, viu, e graças à Praia Seca, a comunidade de Praia Seca, que nós não temos hoje um imposto aí de 130%. Aumento de 130%. Porque alguém gritou, porque os vereadores não tinham visto. Verdade. Pô, como é que pode? Não dá. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Chegou a hora dos araruamenses, e eu volto uma vez, principalmente os empresários, que um público seu, com certeza, formadores de opinião, influencers, que você hoje vai além das fronteiras da nossa cidade, mas eu tenho certeza de que com esse trabalho seu, você vai cada dia também podendo cooperar de alguma maneira. E isso é importante. E principalmente aquelas pessoas que aqui vivem, daqui não querem sair e amam essa cidade, querem conservar essa cidade. A gente tem que ser mais enérgico nos nossos posicionamentos. E eu tenho me cobrado muito. Eu passei aí de quarentena uns 6 anos, cara. Fazendo uma terapia individual. Vou ou não vou? Uma terapia individual onde eu errei. Vou ou não vou? E eu pude ver assim, não querendo me... Mas, poxa, se eu tive um erro, foi acreditar. Como a maioria das pessoas fizeram, votaram. Sim, a pessoa acredita. O voto é uma coisa eu tenho certeza, eu não estava lá quando aquilo deu errado. Você não ouviu dizer assim, Anderson, era ele que fazia, era ele que estava lá, era ele que articulava. Você não vai ouvir. Eu não estava lá. Pode ter certeza disso. Então, isso para mim me dá muita paz, apesar de saber que isso... A mídia não fala isso, não fala dessa forma. Os jornaizinhos da cidade que você tem que nunca dei, eu falo sempre isso, e meu irmão, e não tenho pretensão nenhuma de dar dinheiro para jornalzinho de rede social para falar bem de mim. Ou falar mal do outro. Ou para fala mal do outro para mim, fala isso. Isso não é o meu perfil, não é meu perfil. Eu gosto de olhar pessoas nos olhos. Jamais
teria condições, como já aconteceu, de saber que aquela pessoa pagou para alguém para encontrar comigo, ô meu amigo! Fico olhando assim, isso eu não faço, não é meu feitio. Que eu falei, eu tenho base, eu tenho exemplo dentro de casa, e para mim seria uma vergonha muito grande. Pode falar o que for, mas o importante é a gente saber quem que é, quem somos. Tem uma família abençoada, uma esposa, uma filha hoje com 7 anos, 8 anos, a outra com 19, fazendo medicina. Beleza. Então, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu não posso reclamar de nada. Todas as provações, privações, luta, calúnia que eu aguentei, valeu a pena, porque eu sei que eu não fiz besteira. Às vezes, no calor aflorado, você acaba fazendo aquilo que você não deveria fazer. Então, chegamos aqui, eu tenho certeza de que vamos continuar aí, lutando para a gente fazer o melhor. Melhor para Araruama, né? E sempre, sempre. Anderson, muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui. Uma honra. Conversar comigo, contar, né, a sua história, como você chegou na política. A gente já conhece, né, sua família, pastor Zenildo, querido. Então, assim, poder te escutar e entender melhor, né, a história de Araruama. E também saber que não é só a gente que comunga de uma opinião, né? Então, assim, a gente pensa de uma maneira, tem gente que pensa como a gente, né? É isso. Como a gente quer, Araruama, eu sou araruamense, e a gente, eu quero melhorar a cidade. Eu não quero melhorar meu bolso, eu quero melhorar a cidade. É isso. Que consequência... É consequência, exatamente, porque é uma consequência, é um ciclo. Né? Então, assim, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter disposto um pouco do seu tempo. Fiquei muito feliz, muito obrigada. E eu que agradeço muito, de verdade. Como falei para você, às vezes a gente tem essas oportunidades mais fora da cidade porque da cidade. Primeiro que as pessoas são cerceadas. Se souber que alguém te convidou, alguém vai ser penalizado porque te chamou. Então, saber que tem pessoas do nível moral, ético, que produzem na cidade, que tem condições de falar e reivindicar qualquer coisa, porque quem gera emprego tem direito de falar o que quiser. Se vai ser aceito ou vai ser questionado, lógico, nos limites, mas tem condições de falar, tem direito de fala, que essa que é a frase do momento, né? Agora, tem direito de fala. E saber que você dispõe, mais uma vez, de seu tempo como empresária, como mãe, para estar aqui, possibilitando a gente conversar e trocar ideias, e outras pessoas também poderem comungar disso, discordando ou aceitando, mas isso faz parte. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui. Desejo sucesso, vida longa, vida longa. Quero voltar outras vezes aqui para a gente falar sobre outras coisas, que a gente acabou falando de política, mas tem muita coisa que a gente pode falar. E parabenizar aí pela sua simpatia, pelo seu carisma e sucesso. Milhões e milhões de seguidores. Obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer a toda a sua equipe também pelo carinho que são ótimos. E a caneca, eu amei a caneca, gente. Vou levar lá para True Rio. A próxima a gente bota cabelo. Caraca. Eu achei até que eu tô ficando legal careca. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.